Bem, pessoal, vamos finalizar então a nossa sequência de vídeos sobre o processo de gestão de desempenho. Finalizamos aqui o capítulo 2 do livro Performance Management. Bom, nas etapas anteriores, a gente comentou sobre a definição de pré-requisitos e sobre o planejamento do desempenho. Bom, a execução é colocar em prática o trabalho do dia a dia. O planejamento estabeleceu para cada cargo, para cada função, objetivos, metas, um perfil de conhecimentos, habilidades e atitudes e as condições de trabalho. Além disso, o planejamento, nessa etapa do planejamento, também foi estabelecido os padrões de desempenho. Esses padrões de desempenho sinalizam para o colaborador como que vai ser classificado se ele teve um desempenho, se ele alcançou os objetivos ou se ele falhou em alcançar os objetivos. Se ele alcançou as expectativas, se ele excedeu as expectativas ou se ele ficou aquém das expectativas. Então, nós comentamos sobre os padrões de desempenho em termos de comportamentos e em termos de resultados. A execução é o período do ano, né? Se a gente considerar que esse ciclo aqui ele ocorre ao longo de um ano, a execução é o período mais longo do ano, porque vai ser o período em que as pessoas vão de fato colocar em ação os planos, ou seja, elas vão executar o trabalho do dia a dia. E aí, como é que se desenvolve essa execução? Quais são as responsabilidades de cada parte? Essa tabela aqui, ela resume para a gente as responsabilidades dos colaboradores e dos gestores. Então, quais são as responsabilidades dos colaboradores? Primeiro, um comprometimento com o alcance das metas. Espera-se isso dos colaboradores. O que mais? Que eles busquem feedback constante a respeito do desempenho e que eles busquem coaching, orientação também a respeito de como desempenhar. Que eles mantenham uma comunicação constante com o seu supervisor, que eles coletem e compartilhem dados de desempenho. Eu já comentei isso aqui em vídeos anteriores, que é muito importante que o colaborador ele mantenha um registro do seu próprio desempenho, para que quando a avaliação seja realizada, ele tenha informações para sustentar que ele excedeu as expectativas ou que ele alcançou as expectativas. E vai chegar um momento que ele vai se preparar para a revisão do seu desempenho, então ele vai ter que fornecer essas informações. E o que cabe aos gestores? Os gestores, a responsabilidade deles, basicamente, é fazer com que a sua equipe alcance as metas, alcance os resultados. Então, eles têm um trabalho de observação e de documentação. Na parte de comunicação, os gestores devem atualizar a equipe a respeito de mudanças nos planos. Os planos sempre mudam, porque você faz um planejamento estratégico no início de um ano, por exemplo, mas a concorrência ela se mexe, ela também desenvolve suas ações, os consumidores mudam, tecnologias novas surgem, barreiras alfandegárias, taxas de câmbio mudam, então é necessário fornecer atualizações para a equipe a respeito de mudanças nos objetivos. O feedback, que deve ser fornecido não apenas no final, lá quando acabou a execução, mas continuamente, até para identificar a necessidade de corrigir rumos. Os gestores são responsáveis por fornecer recursos para que as pessoas trabalhem e dar apoio, reforçar os comportamentos positivos, certo? Bom, tendo encerrado a execução, ou seja, aquele longo período em que as pessoas ficaram trabalhando e produzindo resultado, vem o momento de avaliar. Nós não vamos detalhar aqui de maneira muito abrangente a avaliação. Nós vamos passar rapidamente, porque todas essas etapas serão discutidas em detalhes. Então, por exemplo, a avaliação ela envolve normalmente uma avaliação do gerente ou do supervisor. Então, imagina que eu sou um colaborador, eu trabalho numa empresa, numa organização. Então, eu sou avaliado pelo meu superior, eu faço uma autoavaliação e pode até, inclusive, essa avaliação do meu desempenho, ela pode envolver fontes de informação como meus colegas,
como consumidores, tá? É muito comum se você pensar que se eu tiver um atendimento, um contato direto com o cliente, por exemplo, pode ter algum formulário de avaliação da minha forma de prestar esse serviço com os consumidores. Por exemplo, quando a gente entra em contato com algum tipo de serviço de apoio ao cliente, é muito comum que ao final desse contato a gente tenha que responder uma pesquisa, seja pela internet ou pelo telefone. Tá? Então essa é uma forma de coletar informações dos consumidores para avaliar o desempenho dos colaboradores. Ao usar múltiplas fontes de avaliação, você permite que o colaborador ele se aproprie do processo. Por exemplo, se ele participa da avaliação, se ele fornece, ou seja, se ele faz a sua própria avaliação, ele se apropria, ele se sente mais dono do processo de avaliação. Aumenta o comprometimento, porque ele percebe que ele vai ser avaliado em múltiplas dimensões, não apenas pelo superior, não apenas por si mesmo, mas às vezes até por pares ou por consumidores. Então isso tem um efeito de aumentar o comprometimento dele. E ao mesmo tempo aumenta a riqueza de informações, ou seja, permite uma avaliação mais precisa e mais justa a respeito do desempenho. E de uma certa forma garante que o colaborador ele vai entender o que está sendo avaliado e quais as dimensões em que ele precisa se desenvolver depois que ele receber essa informação. Muito bem, finalizada a etapa de avaliação, vem a etapa de revisão, ou seja, é uma reunião, é um momento em que o gestor e o colaborador se reúnem e vão rever tudo o que aconteceu no ciclo até então. Então você tem uma reunião de avaliação. Então, depois que são coletados os dados de avaliação e esses dados são analisados pelo supervisor, ele vai elaborar um relatório de avaliação. E é muito comum que antes dele submeter esse relatório, por exemplo, para a diretoria ou para uma área que centralize essas avaliações, ele faça uma reunião de avaliação. Essa é a etapa de revisão que a gente chama. Tá? Nessa reunião, o gestor ele tem que fazer uma retrospectiva, né? Então é bom que ele resgate como é que foi o desempenho desse colaborador no passado, como é que ele está, então, em termos de comportamentos e em termos de resultados. Nós vamos enfatizar essas duas dimensões de avaliação de desempenho. Então, como é que ele tem se comportado ao longo do tempo, em relação, como é que ele tem entregado resultados ao longo do tempo. E no momento atual, houve evolução, houve melhoria, ele excedeu as expectativas, ele vai ser recompensado por essa evolução? Obviamente, se houve evolução, né? Se está estagnado, ou se está estagnado num nível de desempenho insatisfatório, provavelmente ele não vai ter recompensa nenhuma, ele pode até ser demitido. E para o futuro, como é que ele vai se desenvolver? Que novos objetivos ele vai perseguir? E percebam que esse plano de desenvolvimento ele é acionado não apenas quando o desempenho está insatisfatório. Tá? A gente trabalha naquela perspectiva de melhoria contínua. Ou seja, eu posso ter excedido as expectativas. Ainda assim, eu preciso estabelecer novos objetivos, talvez ainda mais ambiciosos, e elaborar um plano para desenvolver as minhas competências. Tá certo? Então, normalmente, algumas sugestões para esse processo de revisão é o que o gestor faz numa reunião como essa. Ele busca identificar os comportamentos, os resultados positivos e negativos do colaborador, ele apresenta isso para o colaborador e pede também a opinião dele, uma avaliação dele em relação a esses comportamentos e resultados positivos e negativos. Ele solicita feedback, tá? Como eu já comentei. Discute as implicações da mudança de comportamentos que já foi realizada, por exemplo, se ele comparar o passado com o momento atual e houve mudança ou não houve mudança, então o que isso trouxe de consequência? E se há necessidade de mudança, por exemplo, por meio de uma aquisição de conhecimento ou desenvolvimento de habilidades, o que acontece se ele não se desenvolver, se ele não promover, não perseguir uma mudança dos seus comportamentos? O que provavelmente vai acontecer com ele na organização? E se ele conseguir? Quais são os caminhos, aí, a trilha de carreira para ele? Tá? Bom,
E aí ele vai explicar, esse gestor vai explicar para o colaborador como que as habilidades que ele já desenvolveu, então é importante nesse momento motivar. E aí, independente da pessoa estar com desempenho positivo, acima da média ou abaixo, é mostrar, olha, ao longo do tempo, como é que você tem evoluído, o que você alcançou e como você pode usar essa evolução anterior para perseguir novas realizações. Vai ser definido um plano de ação em conjunto com o colaborador e vai ter um agendamento de uma reunião de acompanhamento. Ou seja, esse plano de ação vai ser acompanhado diretamente pelo supervisor, pelo superior do colaborador, tá? E ele vai ter que mostrar ao longo do próximo ano como é que ele está evoluindo em relação àquilo que foi planejado. Bom, e aí a gestão de desempenho ela vai se encerrar o ciclo com a decisão, né, com o início de um novo ciclo ou com o encerramento. Se houve uma definição de um plano de desenvolvimento individual, a gente está pressupondo que vai ter um novo ciclo, certo? Então é aí que encerra o processo, começa tudo de novo com a definição de novos pré-requisitos, ou se não houve mudança ou pequenas atualizações de objetivos, ainda assim eles serão utilizados para dar início a todo o processo de gestão de desempenho novamente. Tá bom? Então, o novo ciclo ele vai levar em consideração as informações anteriores. Vejam que quando a gente discutiu a respeito da avaliação, as informações do passado foram trazidas para colocar em contexto o desempenho atual. Então, um planejamento ele sempre leva em consideração aquilo que foi alcançado no passado. Bom, o que fica então como lição para a gente a respeito dos pontos chaves desse processo de gestão de desempenho? Primeiramente, ele é contínuo. Por mais que a gente tenha apresentado um ciclo em etapas, essas etapas elas não iniciam e acabam e depois não volta mais. Tá? Então, por exemplo, a definição de pré-requisitos, que são os objetivos, se houver mudança nos objetivos, pode ser que a gente tenha que fazer um novo planejamento. Então, imagina que a empresa ela tem um planejamento, ela começa a trabalhar, eu estou lá no dia a dia executando minhas tarefas, mas há uma necessidade de mudança, porque um concorrente, por exemplo, lança um produto novo e a gente precisa reorganizar a nossa estratégia. Nós vamos ter que definir novos objetivos, talvez, novas metas, novos planos de ação, ou seja, pode ser necessário modificar o plano que foi estabelecido. Tudo bem? Cada componente é importante. Todos os componentes, desde definição dos pré-requisitos, planejamento, execução, avaliação, revisão, todos os componentes têm a mesma importância. Tá? A implantação deficiente de um deles vai prejudicar. Então, se eu fiz um planejamento ineficiente, um planejamento que não foi satisfatório, eu não vou conseguir executar, mesmo que eu execute bem o que foi planejado, se ele foi mal planejado, eu não vou alcançar os objetivos. Se eu definir objetivos que não atendem aos interesses da organização, não adianta alcançar esses objetivos. Tá? A conexão entre esses componentes deve ser clara. Então é importante que as pessoas entendam como que cada um daqueles componentes do processo de gestão de desempenho, como cada um fornece informações para que o próximo componente, ou que a próxima atividade seja realizada. Tá certo?